Muito obrigado, engenheiro Cruz Moraes. Eu vou passar ao engenheiro Alberto Cardoso, mas queria só dizer duas coisas. Okay. Primeiro, eu acho que há outra tecnologia que eu acredito em Portugal no aquecimento, que é o solar térmico, que tem sido pouco estimulado em Portugal. Depois, isto até já foi tratado aqui na primeira sessão, esta comparação de custos de combustíveis entre a eletricidade e os combustíveis tem um pequeno problema, é que não podemos pôr os combustíveis o ISP. No dia que der a massificação, o mito das ciências assusta-se e tem que lá pôr um imposto sobre a eletricidade do ISP que não pode perder de prescindir a receita petrolífera. Portanto, a receita do ISP. Portanto, a comparação entre tribunais tem que ser feita tirando o ISP. Até lá, ISP. Isso, aliás, já foi tratado aqui. Depois, devo dizer que já houve em Portugal um grande produto endógeno, que foi aquele que o engenheiro Ferreira Dias fez com as hidroelétricas, que é ainda a grande componente renovável do país, que a gente às vezes vou passar agora, hoje dia Abel Barbosa, pedindo-lhe boa vontade para disciplina, para... Hoje é Jorge Moraes, foi o primeiro aqui nós. E é normal ter um déficit lá, a EFASEC já vai. Hoje é Jorge Cruz Moraes, foi o pioneiro. Como nós sabemos, os pioneiros é que levam para as faixas dos índios. Não conseguiu coordenar o seu tempo. Eu tenho uma apresentação que está dividida em 3 partes e, com a experiência do Jorge, vou tentar andar relativamente rápido nas 2 primeiras, para ter mais tempo para a segunda. E vou andar relativamente rápido nas 2 primeiras, do seguinte. Primeiro, uma apresentação do porquê a FASEC, para enquadrar o que é que nós fazemos aqui nesta história de veículo elétrico e porquê é que estamos aqui. E a segunda são alguns conceitos mais de base, que alguns deles já foram cobertos pelo Jorge. O que é a FASEC? Neste momento a FASEC está dividida em 10 unidades de negócios, portanto temos 10 negócios diferentes, agrupados em 3 grandes áreas: transportadores, aparelhagem, reparações de equipamentos, temos a área mais tradicional da FASEC, mas a parte de engenharia, subestações e centrais, automação, automatização de redes, fazemos muitas das coisas que o Jorge Cruz Moraes referiu há pouco, manutenção, uma atividade de manutenção muito importante. Nós somos neste momento o maior operador de manutenção da Península Ibérica, com mais de 1000 e tal pessoas só em manutenção e em torno de quase 100 milhões de euros aqui. Ambiente, as renováveis, a área de gestões pontos, onde está integrado o veículo elétrico, e a logística. Estamos também organizados em regiões, 7 regiões principais: Portugal, Espanha, Magreb, Central, Índia, África Austral e as 2 Américas, enfim, sendo que em cada uma delas não estamos em todas. Na América Latina estamos no Brasil, na Argentina e no Chile, essencialmente nós estamos em toda a América Latina. Embora tenhamos pontos de venda e representantes e negócios em muito mais países do que estas 7 regiões que vos referi. A evolução recente de vendas em milhões de euros, portanto, deste gráfico tiram-se duas conclusões, uma boa, outra menos boa. A boa é que houve de facto um crescimento muito grande, desde 2007 até 2010 passamos de 440 para mais de 1 bilhão de euros de faturação, de vendas. E a segunda, um pouco pior, é que este ano, 2010, pela primeira vez, enfim, eu lembro-me dos números da FASEC, pelo menos desde o início dos anos 80, o mercado português baixou em valor absoluto. Já vinha há muito tempo a baixar em porcentagem, mas sempre mantendo o crescendo em valor absoluto, pela primeira vez baixou em valor absoluto. Em termos de pessoas, somos perto de 4.600 pessoas, 3.000 e poucas aqui em Portugal, e o resto espalhadas nos mercados principais onde estamos presentes. Somos essencialmente uma empresa de quadros e de engenharia, 15% das pessoas têm o ensino básico, o resto tem o ensino superior, e, enfim, só está aqui referido, mas eu tenho de assinalar que, ao contrário do que era a visão da FASEC aqui há 10 ou 15 anos, que era uma empresa que fazia equipamentos, hoje em dia os equipamentos todos somados, os transportadores, a aparelhagem, mesmo alguns equipamentos eletrónicos que fazemos, não pesam mais de 30% do nosso chifre de oferta. Portanto, há aqui uma componente de engenharia e de sistemas muito grande. Cumprido o primeiro capítulo rapidamente, portanto, está a ver o que é a FASEC, queria falar um pouco sobre o veículo elétrico, e aqui também vou andar rápido, porque algumas das coisas que eu aqui tenho já foram cobertas pelo Jorge Cruz Moraes. Os 3 drivers para a adoção do veículo elétrico, penso que são estes 3 que aqui estão. Por um lado, a questão da energia que já foi referida, da economia baseada no petróleo e no gás, que, enfim, de alguma maneira está anexada ao petróleo. A
a questão das emissões de CO2 e a questão do congestionamento, nomeadamente o congestionamento das cidades e a poluição que esse congestionamento causa. O consumo muito predominante nos transportes, e estes números que aqui estão são mais ou menos os mesmos, enfim, mais 1%, menos 1%, que o Jorge Moraes vos apresentou, quer a nível de consumo, quer a nível das emissões de CO2 por cada um dos setores. Um outro ponto que é importante e que tem a ver com neste momento, relativamente pequena capacidade, autonomia dos veículos, é um estudo que foi feito pela Câmara Municipal de Lisboa, mas também é um estudo no Porto de Sinhã, do percurso que normalmente um cidadino, um carro cidadino faz. E no Porto, enfim, no Porto é mais pequenino, como vocês sabem, o percurso médio é da ordem dos 12,5 km, portanto, ida e volta 25, e em Lisboa será da ordem dos 28, portanto, 56 km de percurso médio. Ou seja, está ainda bastante dentro do que são as autonomias dos carros elétricos de hoje em dia. Ou ainda dito de outra maneira, há já condições para que nos cidadãos o carro elétrico possa, do ponto de vista da autonomia, ter uma penetração sem grandes consequências para o utilizador. Qual é o impacto económico que uma atividade deste tipo nos pode trazer? Eu divido isto aqui em 3 grandes áreas. Quais são as áreas de intervenção, quais são as disciplinas que estão envolvidas e quais são os outputs que nós podemos esperar do ponto de vista económico destes números. Bom, nas áreas de intervenção temos, obviamente, os veículos, e no caso dos veículos não há fabricantes nacionais de veículos elétricos, pelo menos de veículos elétricos ligeiros. Enfim, no fim, como viram no primeiro slide, tem aqui um caso particular que é o dos autocarros, mas todos os grandes fabricantes são fabricantes internacionais. As baterias, temos aqui um representante de fabricantes de baterias aqui em Portugal, as tecnologias de informação, temos o outro, os sistemas de energia e redes de carregamento, e é disso, essencialmente, que nós vamos falar, e o modelo de negócio de serviço, que o Jorge Cruz Moraes já vos falou. As disciplinas principais, muito de uma engenharia importante, a produção de alguns equipamentos, de eletrónica e mecânica, e a parte dos sistemas. Quais são os outputs que esta atividade pode trazer para a economia nacional? Geração de emprego qualificado, impacto na atividade económica. Uma exportação pode ser importante, porque nós estamos a ser, de alguma maneira, pioneiros aqui nesta atividade, e agora espero que não nos aconteça a mesma coisa com as flechas. Um enfoque na tecnologia e na inovação e a atração de investimentos a Portugal, que também já está a acontecer, por exemplo, com a fábrica de baterias da Nissan aqui em Portugal. Este slide que eu vos mostro agora tem um pouco a cadeia de valor da eletricidade, do setor elétrico, com a modificação para a mobilidade elétrica. Eu não me vou deter muito aqui, porque o Jorge Moraes já falou sobre isto, mas no fundo isto cria um conjunto de serviços, e eu estou convencido que os serviços que nós estamos a ver aqui hoje são apenas uma pequena parte que vão existir no futuro, que poderão permitir a operadores de mobilidade vir a desenvolver o seu negócio. E agora tenho aqui um gráfico que não vou mostrar já, antes de fazer algumas considerações, que é uma projeção do que é que são, do que é que poderá ser a penetração dos veículos elétricos. E antes de eu vos mostrar, eu queria-vos dizer várias coisas. Primeiro, eu acho que este gráfico vai agradar a todos. Os pessimistas, aos que se consideram mais realistas, que somos nós todos, como é óbvio, e aos otimistas. Infelizmente, poderá não ser muito útil, porque, como podem ver, ele tem uma projeção que para 2020 vai desde algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares de veículos por ano até 25 milhões por ano. Portanto, isto, parafraseando um conhecido jogador de futebol lá da minha equipa do Porto, é prognósticos estão no final do desafio. Isto é, na realidade não há ainda uma certeza de qual é que vai ser o grau de adoção do veículo elétrico, e acho que este gráfico mostra bem. De qualquer maneira, falando um pouco mais a sério, eu acho que há aqui algumas razões e alguns indícios que nos podem levar a pensar que a adoção vai ser relativamente rápida, nomeadamente em alguns setores. Desde logo, o investimento que um número muito significativo de marcas está a fazer. Por outro lado, e essas marcas, é evidente que nós conhecemos que em todo o mundo da tecnologia há muitos flops e há muitas coisas em que as empresas investem e depois não levam. Mas, de uma maneira geral, quando os privados e quando as grandes empresas investem numa determinada área, porque têm alguma certeza que alguma coisa vai acontecer. Por outro lado, de uma maneira geral, com maior ou menor abertura, os fabricantes, pelo menos aqueles que estão mais envolvidos aqui, acabam por dizer que esperam que em 2010
vendam cerca de 10% da sua produção em veículos elétricos. O que não quer dizer uma taxa de conotação de 10%, como é óbvio, porque existe um legacy de um parque que tem um peso muito significativo e cuja regulação vai ser relativamente lenta. Por outro lado, seguramente que isto não vai ser a mesma coisa para pessoas que fazem o Porto de Lisboa ou o Porto de Madrid de carro frequentemente, ou para pessoas que só fazem circuitos citadinos. Ou mesmo na Europa ou nos Estados Unidos. Porque o tipo de transporte que tipo de viagem que as pessoas nos Estados Unidos fazem é diferente daquilo que os europeus fazem. E isso já se nota hoje em dia. Hoje em dia, a penetração do veículo elétrico puro e a força do enfoque do veículo elétrico puro está a ser feito muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há muito mais uma adopção por soluções híbridas, ou tipo range extender, do que existe aqui na Europa. Portanto, a realidade é que há ainda muitos fatores que vão influenciar o futuro e há situações diferentes que conduzirão naturalmente a soluções diferentes. Uma palavra sobre o projeto Mobier, que nós estamos envolvidos. O projeto Mobier é um projeto piloto aqui em Portugal para o desenvolvimento da mobilidade elétrica. Desenvolve-se em 25 municípios, nas principais autoestradas, tem 1.300 pontos de carga normal, carga lenta, 50 pontos de carga rápida e as localizações são estas que aqui estão. O consórcio Mobier é feito por estas empresas que aqui estão, algumas delas estão aqui, isto aqui é a EDP, isto aqui é a Nova Base, e o trabalho do consórcio vai desde os postos de carregamento ao sistema de gestão e carga dos postos até toda a parte do negócio, da promoção inicial do modelo de negócio. Passemos agora às áreas de intervenção da EFASEC. Porquê é que a EFASEC se interessa por esta área e porquê é que eu acho que temos, enfim, alguma capacidade para poder vir a ter sucesso nesta área e, como vos vou mostrar a seguir, já estamos aqui. Esta área, do ponto de vista da infraestrutura, não do ponto de vista do veículo, nós estamos essencialmente do lado da infraestrutura, envolve duas tecnologias essencialmente. A tecnologia da carregamento de baterias e da eletrónica de potência, que é uma tecnologia onde nós estamos há 30 e tal anos e onde temos muito trabalho desenvolvido, e a tecnologia da integração e gestão de redes, que é também uma área onde nós estamos há muito tempo, também desde 1980, onde temos uma expansão absolutamente mundial. Nós temos sistemas de despacho de redes elétricas desde o Extremo Oriente até aos Estados Unidos. Compramos há relativamente pouco tempo, há 2 ou 3 anos, uma empresa nos Estados Unidos que tem a mesma dimensão da nossa unidade de negócio aqui em Portugal. De um momento para o outro, praticamente duplicamos a capacidade. Vendemos esta área mais de 60 milhões de euros por ano de faturação. Temos um valor acumulado de R&D, isto é um esforço acumulado de R&D de cerca de 800 anos homem nesta área, só nesta área de automação de redes de energia. E, portanto, temos aqui alguma capacidade para nos bater, de uma forma especializada, obviamente, com as grandes empresas Siemens e outras. Nesta área dos carregadores. Na área dos carregadores é uma área onde nós temos também um investimento significativo. Não temos a mesma expansão a nível internacional, mas foi uma área onde nós apostamos desde muito cedo. Desde o minuto zero da mobilidade elétrica apostamos aqui. Já temos cerca de 40 anos de investimento só nos carregadores para automóveis. Eu falaria agora um pouco das redes e das redes inteligentes. O Jorge Cruz de Moraes já falou um pouco também disso. Portanto, a rede inteligente é uma rede que permite um fluxo de energia nos dois sentidos e não ao contrário do que é tradicional, apenas das centrais cá para baixo, e permite essencialmente ao consórcio, o consórcio Inovgrid é composto por estas empresas que aqui estão, que nós temos prazer e honra de fazer parte. E, exatamente como o Jorge referiu, isto é um ponto muito importante do ponto de vista da rede, que é, isto vai permitir a gestão de um conjunto de elementos de rede que não era até agora geridos. Se nós andarmos, recuarmos 30 anos no tempo, lembramos que nada era automatizado e nada era telecontrolado. Depois começou por se automatizar e telecontrolar as centrais. As centrais passaram a ter alguns automatismos, um controle à distância. A seguir, as subestações de muito alta tensão. A seguir, as subestações de distribuição e uma parte da rede de média tensão. E isso demorou um percurso de 30 e tal ou 40 anos. Só que, à medida que se desce, digamos, o nível de tensão, a automatização é muito mais simples, é muito mais fácil automatizar uma subestação de distribuição do que uma central, mas há muito mais subestações de distribuição do que centrais, portanto o esforço financeiro é muito maior. E havia aqui uma barreira, que era a barreira dos postos de transformação, portanto o último transformador antes do cliente final, que é vital
para que a EDP consiga fazer um balanço energético da sua rede e que sem um conjunto de drivers, portanto, de oportunidades que permitissem esse investimento, não ia acontecer. O advento das redes inteligentes, da microgeração, da geração distribuída e do automóvel elétrico veio permitir esse investimento e hoje, por toda a Europa fora e mesmo nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos andam bastante atrás nesta área, mas mesmo nos Estados Unidos, a ver com o programa Obama, há um investimento muito grande nessas áreas, está a ser feito esse investimento. E aqui em Portugal foi das primeiras áreas onde a utility, a EDP neste caso, percebeu a importância do posto de transformação. E isso hoje em dia acho que é perceptível a quase todas as utilities, mas quando começaram estes projetos, eram projetos de telecontagem, isto é, em que se ia contar diretamente a casa do cliente, sem passar pelo posto de transformação. Ora, o posto de transformação é uma peça-chave para a gestão de todo o balanço energético da rede. Isto é o equipamento que nós fazemos para fazer a gestão do posto de transformação, a questão do carregamento do veículo, que também, enfim, no futuro, e agora esta questão do futuro é óbvio que enquanto existirem 100 ou 200 carros elétricos, eles podem carregar todos ao meio-dia ou à meia-noite ou à hora que quiserem, não influencia nada a rede. Mas a partir do momento em que haja um volume mais importante de carros elétricos, isso pode influenciar. E pode influenciar, quer em termos de necessidade da rede aportar a capacidade de carregar os carros, nomeadamente a carga rápida, que é muito mais exigente, quer a possibilidade de, no futuro, os próprios donos do veículo poderem vender energia à rede. Para isso é necessário ter, por um lado, carros que saibam dialogar com a rede, e isso tem a ver com o que se falou há pouco dos carros terem um diálogo inteligente com o carregador, e por outro lado, uma inteligência da rede para poder fazer essa gestão. Isto é um exemplo de gestão de carregamento por um posto. Os carregadores que nós estamos a trabalhar são essencialmente 3 tipos. Os chamados carregadores normais, que são os carregadores lentos, que estão na via pública, nos parques de estacionamento, etc. Os carregadores domésticos, ou home chargers, que portanto vão estar em casa de cada um de nós, que tenham um veículo elétrico, ou uma garagem comum, ou uma garagem privativa para fazer o carregamento do veículo. E os carregadores rápidos, que portanto hoje em dia, com a tecnologia existente, carregam em 25 a 30 minutos uma bateria com uma autonomia de 150 kg. O que é que temos feito? Por um lado, os postos da rede Mobier. O ano passado instalamos 300 postos, até meados deste ano vamos ter 1.300 instalados. Demos suporte a muitas atividades no estrangeiro de demonstração da rede Mobier. Nos carregadores rápidos, os carregadores rápidos têm uma necessidade de standardização talvez maior pela sua complexidade, pelo diálogo muito mais profundo que há com o veículo e, portanto, os fabricantes japoneses, que são quem está à frente desta área, tomaram a iniciativa de definir um standard, que é um standard de facto neste momento, que se chama o standard Shademo, e definir um organismo japonês, que certifica um carregador como sendo compatível com o Shademo. E, portanto, em princípio, um carro japonês, estamos a falar da Nissan, estamos a falar da Mitsubishi, estamos a falar da Toyota, todos eles, só poderá ser carregado em carga rápida por um carregador certificado de Shademo. Nós fomos, e penso que ainda somos, não tenho certeza disto, a primeira empresa a nível mundial certificada a Shademo fora do Japão. Foi um trabalho muito extenso. Tive muitos meses de trabalho, muitas viagens ao Japão. A nossa gente esteve muito tempo na Nissan, na Toyota, noutros operadores. Eles estiveram cá muitas vezes e culminou aqui uns meses atrás, com umas semanas de ensaios na Maia, onde nós tínhamos um carro elétrico e um carga rápida, que nos permitiu essa certificação. E é algo que nós estamos muito orgulhosos e que nos permite neste momento vender carregadores deste lá fora, eu diria quase que sem concorrência neste momento. Estes são os primeiros carregadores rápidos que instalamos na A5, aqui perto de Lisboa, num posto de Galp. Já há mais carregadores destes instalados na A1, também em alguns postos de Galp, e estamos a instalar mais, como vos disse há pouco, há 50 para serem instalados nesta fase piloto. Demos suporte, nomeadamente à Nissan, na demonstração que a Nissan fez em todo o mundo. Portanto, tivemos carregadores rápidos nossos nas demonstrações em Inglaterra e na Irlanda e noutros países para fazer a carga dos carros da FASEC, dos carros Nissan. E, finalmente, na carga privada, portanto, o terceiro desenvolvimento do ponto de vista de carregadores que fizemos, temos também um pequeno equipamento. Obviamente que, primeiro, os carregadores para casa, segundo, os carregadores de parque, e terceiro, os carregadores rápidos. Por esta ordem de prioridade, isto tem sido um produto muito competitivo. Portanto, nós desenvolvemos um equipamento específico para ter em casa das pessoas,
considero que está já no preço bastante competitivo, a classificação vai ser mais competitiva. E temos neste momento já um acordo exclusivo com a Nissan Renault, estamos a negociação com outras entidades, para o fornecimento destes carregadores aqui em Portugal, e estamos a fazer já propostas também para outros países, para a França e para a Inglaterra. Finalmente, o projeto dos autocarros elétricos. Este projeto, eu considero que é um projeto muito interessante. Como eu disse há pouco, nos carros elétricos não há nenhum fabricante nacional. Há muitos fabricantes que têm cá fábricas, a Volkswagen, a Ford, a Renault, mas não há nenhum fabricante nacional. Nos autocarros há um fabricante nacional e que ainda por cima tem uma particularidade muito rara no panorama industrial português, que é a capacidade, o ser líder do mercado num determinado segmento. Não sei se já repararam, mas quando nós vamos para essa Europa fora, para o aeroporto de Frankfurt, de Milão, o que é que seja, aparecem uns autocarros de marca Colas. Esses autocarros são, ou eram, de uma joint venture Caetano com uma empresa alemã. Neste momento a Caetano comprou a parte da empresa alemã, portanto são apenas 5% Caetano. E tem uma cota de mercado, pelo menos na Europa, de 90% nos aeroportos. Portanto tem uma capacidade muito grande de vir a mostrar e a vender aos seus clientes autoridades aeroportuárias autocarros deste tipo. Portanto, ao contrário dos automóveis, onde nós não temos qualquer capacidade desse ponto de vista de influenciar, seja o que for, aqui temos um veículo que pode ser muito importante e as previsões da Caetano para a venda destes autocarros anda da ordem dos 50 a 100 unidades por ano. E como são veículos muito valiosos, não há muito dinheiro, é importante. Isto é ainda um desenho do autocarro, mas o primeiro protótipo já está a circular, já está em testes e está a circular. É um autocarro que tanto pode ser, há várias, duas versões pelo menos, há uma versão que pode ser usada essencialmente em aeroportos e outra em transporte urbano. Obviamente que em transporte urbano tem que ser um transporte urbano especial, não pode ser Lisboa, Torres Vedras, é demasiado longe, mas circuitos que sejam circuitos muito citadinos, pode-se ver. Por exemplo, lá no Porto, este autocarro está a circular em Gaia, que é uma zona geográfica relativamente reduzida, que permite que a autonomia dê para essa funcionalidade. Isto são as principais características do autocarro e a nossa participação nesse autocarro, a nossa participação da EFASEC, ao contrário, digamos, dos carros onde fazemos só a infraestrutura fixa, aqui fazemos toda a parte elétrica. Toda a parte elétrica é de nossa responsabilidade. Não fabricamos tudo, não fabricamos o motor, não fabricamos as baterias, mas somos responsáveis por projetar, definir, encomendar, integrar todos os subsistemas elétricos e eletrónicos, que são estes que aqui estão, portanto, os carregadores internos e externos, o carregador externo é um carregador rápido, os compressores, o sistema de ABS, o controlador central, todos estes subsistemas que aqui estão. E que estão aqui apresentados de uma maneira ligeiramente diferente, que o âmbito do nosso fornecimento. Portanto, como vos disse, estão em produção 2 protótipos, o primeiro está pronto e está a funcionar há um mês, mais ou menos, e portanto espera-se que 2012 seja o ano de avanço deste projeto para vendas, quer aqui em Portugal, quer no exterior, mas obviamente, enfim, hoje em dia não há projetos para o mercado nacional, seja do que for, muito menos coisas deste tipo, portanto este é um projeto que tem que ser um projeto a nível mundial, e a Caetano, que é um bom projeto, porque a nossa parte é muito importante, é relativamente pequena do autocarro, terá esse desenvolvimento de venda a nível europeu e a nível mundial. Muito obrigado.